Nós estamos pregando nesse mês de agosto uma série que está aí, aqui, atrás de mim, o tema dessa série que é o quê? É isso aí, Encontros Transformadores. E o nosso objetivo, a cada ministração, a cada sermão aqui, é falar de um desses encontros e o quanto esse encontro foi transformador para a vida daqueles que viveram esse encontro. Hoje, obviamente, comemorando o Dia dos Pais, né, eu não podia deixar de falar especificamente aos pais, aos homens, né, aqui a questão, aqueles que são pais, aqueles que serão pais, aqueles que têm essa alegria, essa responsabilidade, porque é importante falar a um pai, a um homem, porque quando um pai exerce bem a paternidade, quando um homem exerce bem o seu papel de homem, não só ele, mas toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua história, todos os seus relacionamentos crescem e são grandemente abençoados a partir de um pai. Ser pai é privilégio do homem, né, meus irmãos? Está começando bem já. Começando bem. Ser pai é um privilégio do homem, certo, meus irmãos? Graças a Deus por isso, né? Que é um privilégio do homem ser pai, e pai tem funções que mãe não tem. Você imagina se o pai tivesse funções que a mãe tem? Que coisa linda que ia ser. Oh, meu Deus do céu, misericórdia, né, querido? O pai esqueceu o filho em cima do balcão do mercado, ia voltar para buscar depois de uns 2 dias, quando chegasse em casa, está faltando alguma coisa. Uns 2 dias para descobrir o que estava faltando. Meu Deus, é o que? É o filho que eu esqueci. A gente, homem é engraçado, né? Mas Deus fez a gente assim, não se preocupe não, querido, que homem é assim mesmo, né? Mas por isso que Ele nos deu a bênção da mulher para caminhar comigo. A mulher perdeu a chance de dar um glória a Deus aí. É isso aí, é a bênção da mulher, né? E um homem, quando se junta com as suas deficiências, que a mulher também tem as dela, mas quando ambos se juntam, e quando ambos entendem a sua função, ambos entendem para que Deus os chamou, ambos trabalham juntos, segundo as capacitações que receberam de Deus, o lar é uma grande bênção no nome de Jesus. Mas ser pai, na história de um homem, é uma, né? Uma. Além das muitas outras funções que Deus deu ao homem. Ao homem, Deus deu a função de ser sacerdote. Ao homem, Deus deu a função de ser marido. Ao homem, Deus deu a função de ser um provedor. Essas funções, Ele deu para o homem, além ou juntamente com a função de pai. Funções importantíssimas. Mas cada uma dessas funções vai exigir do homem comprometimento e esforço. Não existe como você desempenhar uma função na sua vida, como homem e como mulher também, na casa, na família, na sociedade, sem que você se comprometa e se esforce para fazer bem o papel que Deus deu a você para fazer. Mas todas essas funções precisam, para que sejam bem desempenhadas, que tenham na vida do homem, na vida de cada um de nós, prioridades. Prioridades. Existe uma palavra-chave para a nossa vida e para a gestão da nossa vida, que é essa, prioridades definidas. Hoje nós vemos, e eu sou pastor, pela graça e misericórdia de Deus, tenho a alegria de atender muita gente. E gosto de atender. Então, se você fala, pastor, eu vou falar com o senhor, não vou falar para não te incomodar. Não incomoda não, querido. Mesmo que incomodar, não tem problema não. Pode vir aqui. Eu gosto de falar com pessoas, de ouvir pessoas. E quando ouço pessoas, e ouço muitos homens hoje, vejo homens muitas vezes cansados, homens confusos muitas vezes, diante dessas responsabilidades que têm. São muitas coisas para fazer, são muitas coisas para gerir, são muitas respostas para dar e cansam com essas responsabilidades. Mas isso acontece basicamente por um motivo. Porque alguns homens, ou os homens de forma geral, podem não compreender e não alinhar as prioridades da vida e não buscar em Cristo Jesus força e energia como fonte para cumprir os papéis da sua vida. Como homens, queridos, nós somos pragmáticos, ou seja, gente que gosta de resolver as coisas pela lógica, pela força do braço. Então nós vemos muitas vezes homens cansados por isso, por não entender e não estabelecer prioridades, e não buscar na fonte inesgotável que é Jesus, resposta, força e capacitação para exercer a sua função de homem, de pai, de líder, de sacerdote, de marido, de provedor da sua casa.
Então, o meu sermão hoje tem como objetivo ser direcionado aos homens, aos pais, mas não só. Ele precisa falar ao coração de todos nós aqui nesta manhã. Porque pais, homens, são parte de uma família, Homens, pais, estão inseridos em uma sociedade que precisa de homens com prioridades. Homens têm relacionamentos, às vezes menos que mulheres. Mas nós vamos resolver isso aqui, viu, queridos? Porque nós vamos começar agora, você vai dar uma glória a Deus, os homens. Porque homem tem que avisar antes. Você vai dar uma glória a Deus. Teremos aqui um ministério de homens fortes. O glória a Deus, ou eu tiro forte, ou melhor, o glória a Deus. Ministério de homens fortes. Glória a Deus. Aí já engrossou até a voz, melhorou. Então, teremos um ministério de homens fortes, e aí nós vamos, com isso, melhorar essa questão relacional, né, que nós efetivamente precisamos melhorar. Mas somos partes de relacionamentos. Homens são parte importante da igreja. E nesses cenários todos, hombridade e paternidade são importantes e serão exigidas e serão exercidas. E essa nossa série de encontros transformadores, nos leva a olhar para esses encontros de homens, e eu quero falar hoje de um encontro de um pai. Falei na semana passada até do que pregaria, sobre o que pregaria nesse domingo, né? E como eu disse no último domingo, então, nós vamos olhar para essas pessoas, e hoje para uma dessas pessoas, que teve um encontro de Jesus, sendo ele um homem, sendo ele um pai. E esse é o tema, o encontro de um pai. O encontro de um pai. E para isso nós vamos olhar para esse pai, e ele está lá no texto que nós pregamos na semana passada, no Evangelho de Cristo Jesus, narrou Marcos, no capítulo de número 5. Preguei semana passada sobre o encontro da fé, olhando para a história daquela mulher que tinha há 12 anos uma hemorragia severa, a mulher com fluxo de sangue que foi curada, mas que foi regenerada, transformada por Jesus naquele encontro. E essa história que usei e que preguei semana passada, ela está no meio da história deste homem, sobre o qual vamos falar nesta manhã. Então, Marcos, capítulo de número 5. E nós vamos ler do verso 21 ao 24, e depois leremos do 35 ao 43, porque este intervalo do texto é justamente a história da mulher com fluxo de sangue. Então nós vamos ler inicialmente do 21 ao 24, depois do 35 ao 43. Você achou aí? Marcos, capítulo 5, achou? Então você achou, deixa a sua Bíblia aberta, pegue a sua caneta para fazer as suas anotações e vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Agora vamos então ao verso de número 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Louvado seja Deus. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse:
Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém. Queridos, quando nós lemos esse texto, nós vamos entender aqui o contexto. Sempre é importante. Essa história que acabamos de ler é o acontecimento, como se diz, que está embalando a história, né? Envolto a história da mulher com fluxo de sangue que preguei na última semana. Foi enquanto Jesus ia à casa de Jairo que ele foi tocado por aquela mulher no meio do caminho e para atender aquela mulher, indo a caminho da casa desse dirigente da sinagoga chamado Jairo. Nesse acontecimento, então, Jesus atende duas pessoas. Ele supre necessidade de duas pessoas. Ele tem dois encontros realmente transformadores nesse mesmo caminho. Pessoas diferentes. Um era homem, a outra mulher. Um pedia pelo seu filho, a outra por ela mesma. Mas quando nós olhamos, são pessoas diferentes e que precisavam de coisas completamente diferentes. Isso nos mostra que Jesus atende e tem recursos para todo tipo de necessidade. Então você precisa começar a entender já daqui essa mensagem. Ah, pastor, mas eu não sou homem, eu não sou pai, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou jovem. E, na verdade, esse sermão não vai falar para mim, ele vai falar para você. Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é transformadora também para a sua vida. E essa palavra que tem recursos para atender um pai ou um homem que tem desesperado pela filha, uma mulher enferma, é o Jesus que tem recursos para atender a sua necessidade. Então, você precisa entender a partir daí. Seja quem for você, seja qual for a sua necessidade, Jesus pode fazer algo transformador na sua vida nesta manhã. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Agora, então, nós vamos começar olhando para as características desse pai. As características do pai. Quando a gente leu o verso 21 e 22, nós vemos que Jesus, então, voltando daquela sua viagem, desembarcando ali, encontra uma multidão, e diante daquela multidão é que este homem chega. E diz o texto que chegou ali, no versículo 22, um dos dirigentes da sinagoga, e diz que o nome dele era Jairo, e diz que vendo Jesus, então ele se prostra aos pés de Jesus. O texto diz, se você prestou atenção, nesse pequeno bloco que lemos, ele fala o termo dirigente da sinagoga 4 vezes. A palavra de Deus, na exegese bíblica, nos manda prestar atenção em algo que se repete. E em poucos versículos, ele fala 4 vezes que o homem era o quê? Dirigente da sinagoga. O texto diz isso por um objetivo, por um motivo claro. Porque essa característica de ser quem ele era, tinha grande peso diante do encontro que ele teria com Jesus. Primeiro, por a sua função de dirigente da sinagoga, fazer dele um homem muito ocupado. Queridos, o dirigente da sinagoga tinha muitos compromissos, não só espirituais, mas ele tinha compromissos políticos. O homem que era dirigente da sinagoga tinha uma agenda repleta de coisa para fazer. Ou seja, então falar 4 vezes que ele era dirigente da sinagoga, nos mostra que aquele homem, primeiro, ele era um homem extremamente ocupado. Segundo, ele era um homem religioso. Dirigente da sinagoga, ele era exemplo para os judeus da sua época. Ele não podia ser visto com Jesus, ele não podia ser visto muito menos publicamente com Jesus, e ele podia menos ainda ser visto prostrado aos pés do rabino Jesus, porque Jesus era um cara mal visto pelo sinédrio, pelos judeus, pelos rabinos, pelos fariseus. Então ele não podia, porque ele era um homem que tinha um nome a zelar. Você se lembra de Nicodemos? Fala, não, pastor, não lembro. Nicodemos era aquele fariseu
que resolveu ter um encontro com Jesus na calada da noite, para não ser visto por ninguém. É aquele que vai escondidinho na madrugada lá, olhando do lado com aquele pano na cabeça, e chega na porta lá e bate, e para ver se ninguém estava vendo que era ele que ia encontrar com Jesus, fala assim: Senhor Jesus, é o seguinte, eu quero entender o seguinte, o Senhor faz muitos milagres, eu estou impressionado, é muito milagre que o Senhor faz, fale alguma coisa sobre isso. Ele fala: então, o importante é que você precisa nascer de novo. Que resposta boa para o cara que fala de milagre, né? Ele fala: mas como é que eu vou nascer de novo? Por acaso eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e de lá vou sair? Ele fala: não, você precisa nascer da água e do Espírito. E é Nicodemos que tem a alegria de ouvir de Jesus as palavras que estão escritas em João 3,16. É Nicodemos, aquele homem que vai buscar Jesus na calada da noite, escondido, por ser um religioso que ouve de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos ouve isso. Agora, esse homem também aqui, chamado Jairo, era um homem extremamente firme, então, em suas convicções religiosas. Um homem religioso. E, rapaz, mulher religiosa é complicado. Mas homem religioso, esse então, só a graça e a misericórdia de Deus. Porque o homem, quando ele dá para ser religioso, rapaz, é igual o cara que torce para o Corinthians. Ele fica um cara... Entendeu não? Entendeu não? Você não entendeu não, né? O cara é complicado, rapaz. Você não pode falar nada contra. Você quer brigar com ele, você fala contra. Ele é o cara religioso, ele é aquele cara que ele é agarrado. Você fala mal de tudo no negócio, você falou da religião, ele quer brigar com você, ele briga com você. É igual falar do time que eu acabei de dizer aí. Ele fica violento, ele vira uma fera perigosa. Um homem religioso. Paulo era esse homem. Paulo era um religioso que fazia o quê? Matava cristãos, perseguia cristãos. Um homem religioso, meu amigo, é uma fera enjaulada. E esse homem chamado Jairo era esse homem também. Mas esse homem, apesar das suas dificuldades e impedimentos, ele era um homem diante de uma imensa dificuldade. O texto diz, e a dificuldade dele é que ele tinha em casa uma filha que estava morrendo. Esse homem tinha tudo isso contra, mas ele tinha um problema, uma chave. Ele tinha em casa uma filha que estava morrendo. E o texto diz que ele não tinha uma filha, mas o texto diz: a minha filhinha está morrendo. Talvez você fale: ele chamou ela de filhinha porque ela tinha 12 anos. Não, ele chamou ela de filhinha porque ele amava aquela menina. Ele amava aquela menina. E é então que ele toma uma decisão que supera os impedimentos. Não tinha o que fazer. Ele decide assumir algo mais valioso que qualquer coisa. Ele começa a agir agora por uma coisa chamada prioridade. O que era mais importante? Os meus compromissos na sinagoga, os meus compromissos da minha agenda, as minhas limitações religiosas, ou a filha que eu amo que está em casa à beira da morte? Eu preciso agir por prioridade. E a prioridade dele não foi os compromissos políticos do trabalho, não foi os compromissos da agenda, não foram as condições religiosas, não foi aquilo que ele tinha aprendido durante toda uma vida. O compromisso dele foi uma filha que ele amava, parte de uma família que ele amava e que precisava de uma resposta, e só o céu tinha resposta para aquela situação. Queridos, ele vai buscar solução para a sua família. E ele vai buscar essa solução em Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você que é pai, para mim, que sou pai, para nós que somos pais, pais, assumam a responsabilidade espiritual da sua família. Amém. Dá tempo ainda. Queridos, não adianta a gente viver uma vida de prioridades invertidas e querer experimentar a bênção de Deus na nossa casa. Pais, homens, precisam assumir a responsabilidade espiritual pela sua casa. Queridos, nós vamos ver lá na frente, você vai ver lá na frente, está claro lá na frente, que essa família era composta também de uma mãe.
A mãe aparece aqui lá no fim do texto. Mas quem busca Jesus, diante da situação que estava vivendo, era um homem ocupado, religioso, mas desesperado e que viu em Jesus solução para a sua casa. Eu quero dizer algo para você, homem que aqui está, sendo você pai ou não, existe solução para a sua casa, e a solução para a sua casa é Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Mas para que Jesus possa agir na sua casa, Ele precisa que você tome o leme espiritual da sua família. Ele precisa que você dobre o seu joelho e ore pela sua mulher, ore pelos seus filhos, ore pela sua casa. O seu filho precisa ver você buscando a Deus, para que ele possa buscar a Deus. A sua mulher precisa ver você comprometido com Deus, para que ela tenha segurança em caminhar com um homem que conhece o Deus que busca. É difícil, meu irmão, é difícil dar aleluia, mas é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós, muitas vezes, nos justificamos pela nossa vida corrida. Eu não tenho tempo desse negócio, não. Eu já basta trazer o cheque todo fim do mês aqui. Eu boto dinheiro nessa casa todo fim do mês. Já faço mais que a minha obrigação. Então, agora o negócio com Deus, aí é você que se resolva aí. Fala você com Deus. Deus é amigo seu, você que é assim com Ele. Eu não sou, não. Meus irmãos, você passa a ser íntimo de Deus a partir do momento que você busca Deus, que você dobra o joelho diante dele. E nós, homens, muitas vezes deixamos de assumir essa responsabilidade. Nós vamos começar aqui, daqui a alguns domingos, a nossa escola bíblica discipuladora. Diga amém. Amém. É na marra, mas vai dizer. E eu, esses dias, ouvi uma frase que me chamou muita atenção e eu gostei. E eu escrevi ela aqui para compartilhar com você. Pais que dormem aos domingos pela manhã ficarão acordados quando os filhos forem grandes. Pais que decidem dormir domingo pela manhã, quando os filhos são pequenos, ficarão acordados quando esses filhos forem grandes. Muita gente fala, eu não vou acordar cedo para ir na igreja, ensinar a Bíblia, aprender Bíblia, conhecer da palavra de Deus. Você olha para aquela fofura do seu filhinho, que nem o meu hoje de manhã, 7 graus, eu olhei lá, 7 graus. O bichinho dormindo, rapaz, só estava com a orelhinha para fora. Quentinho, rapaz. Você dá uma olhada e fala assim, tadinho, né? Deixa dormir mais um domingo, né? O que é um domingo? O que é vir para a casa do Senhor, querido? Pais que decidem dormir domingo de manhã, quando tem filhos que os acompanham, ficarão acordados quando estes forem grandes. Você precisa acordar, meu irmão, de manhã, trazer aqui, estar aqui para aprender a palavra de Deus, se você quer ensinar a palavra de Deus. Ninguém está apto para ensinar se não estiver disposto a aprender. Humildade precede a honra, diz a Bíblia em Provérbios. Sejamos humildes, nós precisamos aprender para poder ensinar. Homens precisam de assumir responsabilidades com seus filhos e com sua família. Como homens, nós precisamos suprir necessidades da nossa casa. Mas muitas vezes nós não compreendemos essas necessidades da casa. Nós fomos ensinados, eu fui, talvez você foi pelo seu pai, que o homem tem que trazer para casa o dinheiro, o recurso financeiro. Então a gente muitas vezes trazendo o recurso financeiro se acha o provedor da família. E quando por algum motivo não podemos trazer esse recurso financeiro, porque muitos homens aqui atravessam dificuldades, passam por desemprego, passam por momentos de vida onde o dinheiro falta. A gente se acha incapaz, se acha impotente diante da família porque não tem dinheiro para suprir. Mas eu sei que a sua mulher, os seus filhos e o Deus que chamou você, quer que você supra muito além do dinheiro. Você precisa suprir presença, você precisa suprir amor, você precisa suprir participação, você precisa suprir espiritualmente orando pela sua casa. O seu filho, a sua mulher, precisa saber quanto você ganha. Que isso também é uma verdade aqui. Porque tem marido que tem um salário que ninguém sabe quanto é. Não sabe para onde vai o dinheiro. Sabe só que tem. Quanto? Não sei. Queridos, é muito triste isso. Mas mais do que você ganha, ela está interessada em quem você é. Se ela pode contar com você, com dinheiro ou sem dinheiro, de joelho aos pés do Senhor, sustentando a sua casa espiritualmente. Você entendeu isso? Diga amém. Amém. Busque Jesus, queridos, por amor aos seus filhos, amor à sua esposa, amor à sua família.
Mas diferente desse homem chamado Jairo, busque Jesus nos dias bons. Não espere para buscar Jesus nos dias da adversidade. Porque nós buscamos Jesus na hora que a água começa a dar no queixo. Você fala, agora, Senhor, me ajuda. Mas nos dias bons é que nós devemos buscar a Jesus. Porque Ele está lá nos dias bons e nos dias ruins. Porque Jesus não mudou. Ele é o supridor da nossa casa. Mas existe um outro ponto que eu quero destacar aqui, que é a atitude de Jesus e o comportamento do Pai. Vamos olhar para isso, a atitude de Jesus e o comportamento do Pai. Diz o texto que quando ele chega desesperado no meio da multidão e se prostra diante de Jesus e fala para Jesus qual era o problema que ele estava atravessando, diz o texto simplesmente assim, Jesus foi com ele. Queridos, um pai ocupado, desesperado, que busca Jesus, encontra Jesus disponível para atendê-lo. Porque a gente está sempre ocupado, mas Jesus está sempre disponível. Seja qual for a hora, seja em qual situação for, Ele está disponível. E esse homem nos ensina isso, que Jesus está sempre disposto a nos fazer companhia na missão de sermos homens e de sermos pais, de sermos empresários, de sermos profissionais liberais, de sermos o que for, Jesus nos faz companhia. Então essa é a verdade que você precisa guardar aqui. Pais, contem sempre com a companhia de Jesus. Contem quando? Sempre. Quando? Sempre com a companhia de Jesus. Diante do desespero daquele homem, da sua impotência, da situação que ele atravessava, Jesus decide ir com ele até a sua casa. Essa é a atitude de Jesus, a decisão de acompanhar aquele homem até a sua casa. Agora, por que ele faz isso? Porque Jesus também é pai, mas ele é um pai amoroso, que se compadece da dor dos filhos. Mas sabe como é que Jesus se move? Lá no passado, no presente e no futuro, Jesus se move através da oração, queridos. O texto diz que ele se prostra e clama diante de Jesus. O que ele está fazendo? Ele está orando, Senhor Jesus, eu tenho em casa um problema, a filhinha que eu amo está morrendo. E é diante do clamor de um pai de joelhos que Jesus o acompanha. Então Jesus é assim, ele se move por compaixão, mas ele é alcançado através da oração. Eu repito, ele se move por compaixão, mas é alcançado através da oração. Não pensa que Jesus, já falei aqui, trabalha como eu e você, por prioridade e necessidade. Ele olha numa lista lá, ele fala, o seu problema é maior que o seu, então eu vou atender você na frente, você depois. Não, ele vai na companhia daquele que o busca e o busca com humildade. Todas as vezes que você dobrar o seu joelho e falar, Senhor, vem comigo, Ele estará com você. Senhor, me ouve, Ele vai ouvir. Senhor, me atende, Ele vai atender. Mas Ele trabalha através da oração. Jesus não trabalha por demanda, mas Ele é alcançado através da oração. Aquele homem se prostra aos pés de Jesus e nos mostra isso. Mas a partir desse momento, aí é que o negócio começa. Jesus fala, então tá bom. É na sua casa? É a minha companhia que você quer? É. Então vamos. E começa um caminho. Jesus começa um caminho, querido, caminhando com Ele. Você consegue enxergar isso na sua mente de boa imagem, de boa imaginação? Aquele homem se levantando, Jesus respondendo como Jesus foi com ele, Jesus indo então. Jesus então vai com ele. Vamos lá. Onde é a sua casa? Minha casa é ali. Então vamos juntos. E vamos juntos. Estão indo pelo caminho. Jesus e um homem. Jesus e um pai. Jesus e um dirigente da sinagoga, indo pelo caminho. Mas é nesse caminho que a mulher hemorrágica resolve tocar nas vestes de Jesus. Bem naquele caminho, alguma coisa faz Jesus parar. E é uma mulher desesperada. Queridos, eu fico pensando como nós, que somos homens, iríamos reagir diante disso. Pensa você, agora é para pensar. Antes não era, pastor? Era também, mas agora é mais. Pensa você do jeito que você é, homem, bruto, porque tem uns homens brutos, né? Aqui não tem, mas tem uns homens que é bruto. Bruto, fala grosso, violento. Você já foi lá, já está se humilhando lá, que você é o dirigente da sinagoga, já arriscou sua agenda, um monte de compromisso, reunião, não vou, call, agora tem call, né?
Você faz call. Onde o homem passou a fazer um call. Eu fiquei pensando, o que será que ele vai fazer? Porque eu sou ruim em inglês, já falei aqui. Eu tenho um call. Eu falei, meu Deus do céu, tem um call. Será que custa caro esse call? É grande o call? Aí entendi que call seria assim uma reunião. Eu podia falar, pastor, tem uma reunião. Mas ele não tinha uma reunião. Ele tinha um call. Então, você tirou da sua agenda alguns calls. Calls no plural, no seu inglês. Calls. Você já se expôs diante das pessoas, sendo você um bruto que agora está lá nos pés de Jesus, que não podia estar. E aí você vai pelo caminho. Aí você está indo pelo caminho, Jesus está lá, resoluto. Vamos embora, vamos para a sua casa, Jairo. Você é minha prioridade. Vou lá resolver o problema da sua filha. Aí uma mulher lá, que sai não sei lá de onde, toca nas vestes de Jesus. Aí Jesus resolve parar. Para. E o homem está lá. E ele está lá. Quem me tocou? E os discípulos estão lá. Não sei, Jesus. É muita gente aqui para apertar o Senhor. Não, mas alguém me tocou. Não, mas tocou, por que tocou? Tocou por quê? Me tocou, saiu de mim. E ele está lá. Onde eu estava com a cabeça que eu vim buscar Jesus nessa situação aqui. Estou parado, todo mundo olhando para ele na fila. E Jesus ia para minha casa, resolveu parar no meio dessa multidão. E você é homem. Você não é mulher. Você é homem. E como homem, você é movido pela lógica. Aí a lógica começa a falar assim, esse negócio não vai dar certo. Esse negócio vai dar complicação. Esse negócio, logicamente, ele não podia parar. Se ele parou, vai atrasar. Se ele atrasar, vai dar ruim. Se der ruim, não tem o que fazer. Se não tiver o que fazer, acabou a chance. O que eu estou fazendo aqui? Lógica, lógica. Mas homens também são movidos pela pressa. Alguns. Porque tem alguns que só ladeira abaixo. Vamos, vamos. Olha o trem. Vai morrer. Estou salvo. Estou salvo. Vamos, homem, vamos, homem. Tem uns que são assim, mas normalmente o homem é apressado. O homem quer resolver, é pressa. Movido pela pressa, para no meio do caminho. Mas também nós somos homens movidos por resultados. Homens são pragmáticos, movidos por resultados. Ele já está lá, bom, se Jesus chegasse antes, a situação estava menos ruim. Se tivesse menos ruim, a chance de dar certo era maior. Se ele está demorando, está piorando. Se está piorando, não sei se vai dar certo. Resumindo, a cabeça do homem ali devia ser isso. Agora, assim nós podemos desistir de esperar Jesus e seguir sem ele no caminho. Sabia que ele podia falar, bom, o senhor não vai? O senhor vai parar? Vai conversar? Vai procurar a mulher? Vai resolver o problema dela? Então fui, sem Jesus. Fui e deixei Jesus para trás. Fui, simplesmente fui. Mas ele precisa entender algo, e essa é a lição para nós. Nós precisamos perseverar durante o caminho. Então eu tenho algo para dizer para você que é pai. Pais, perseverem durante o caminho. Perseverem durante o caminho. Não queiram seguir sem Jesus. Não apressa Jesus. Não queira sair na frente dele. Não empurra Jesus, não. Persevere durante o caminho. Jesus caminhava ao lado de Jairo, mas até então a situação continuava inalterada. Ou você pensa que ele foi indo, foi fundo, como diria, e a situação foi mudando. A filha foi sendo curada enquanto Jesus ia chegando mais perto da casa, a cura foi indo. Não, a situação, a cada passo que Jesus dava, continuava inalterada. A filha continuava tão doente quanto estava, tanto é que ela vai morrer daqui a pouco. Mas o que a gente entende é que homens têm dificuldade na vida. E essas perguntas da cabeça de Jairo devia ser a nossa pergunta, muitas vezes no caminho. Jairo devia perguntar assim, mas por que ele parou? Por que ele parou? Você nunca pensou isso? Não, meu filho, como homem. Quando você está querendo uma coisa do Senhor e a coisa parece que vai, e quando está fundo, para de ir. Aí você fala, por que ele parou? Por que ele não fez? Mas ele devia talvez fazer uma outra pergunta. Por que será que ele decidiu curar outro antes de socorrer minha filha? Já pensou isso, querido? Homem, eu pedi tanto, o irmão recebe. Eu falei, o irmão recebeu. Eu fui, o irmão foi. Eu tinha uma vaga, foi na minha frente. O outro foi, eu fiquei. Por que será que o outro passou na minha frente? Como homem, talvez ele tenha feito a seguinte pergunta. Será que esse Jesus não sabe
que a minha filha está numa situação mais grave do que essa mulher? Será que ele não conhece a gravidade da história e da dificuldade da minha filha? Será que você, como homem, nunca perguntou isso para o Senhor? Será que o Senhor não sabe? Será que o Senhor tem dificuldade de entender? Eu vou desenhar para o Senhor, eu vou pegar um papel e vou desenhar para o Senhor a minha situação, porque o Senhor tem dificuldade de entender. Mas o que nós vemos aqui é que esse pai que persevera durante o caminho, recebe dele uma resposta que é a mesma para nós hoje. Por que é que Deus fez isso? Porque Ele é Deus. Jesus fez isso porque Ele é Deus. E sendo Deus, Ele é soberano em suas decisões. É isso. Mas só isso, pastor? É só isso mesmo. Porque Ele é Deus. E sendo Deus, Ele é soberano em suas decisões. Agora, as decisões dele não são para o seu mal, mas são para que você veja a glória de Deus manifesta na sua vida. A decisão de Jesus aqui foi essa. Nós, como homens, que temos dificuldade de conjugar 3 verbos. 3 verbos que o homem tem dificuldade de conjugar. Quais são eles? Você vai repetir comigo, porque o homem, ele aprende repetindo. Então, vamos lá. Esperar. Mais uma vez. Segundo verbo, submeter. Mais uma vez. O terceiro, acreditar. Então repita de novo os 3 agora nessa ordem. Mais uma vez. 3 verbos que o homem tem dificuldade de conjugar: esperar, submeter e acreditar. Então eu tenho 3 lições para vocês, para cada um desse verbo. Tira foto, escreve, faz o que você quiser, mas vai aí a primeira. Espere. Espere. Não tome das mãos de Jesus aquilo que você colocou lá. Repita isso. Agora diga espere e leia a frase. O maior problema de Jesus com homens é segurar o que o homem põe na mão dele. Porque Jesus está lá. Aí o homem vai lá e bota na mão dele o negócio. Aí quando Jesus pega, ele vai lá e toma da mão de Jesus de volta. Fala, demorou muito. Demorou. O senhor é muito lento. Toma das mãos de Jesus. Então, você que é homem, aprenda isso. Espere. Não tome das mãos de Jesus aquilo que você colocou lá. Mas para isso você tem que colocar. Coloque nas mãos de Jesus e espere. Mas, além disso, nós temos o submeta-se. Isso é outra dificuldade. Olha lá, submeta-se. Submeta-se, vamos lá, submeta-se. Não discuta com Jesus o modo pelo qual Ele está trabalhando. Será que você pode dizer isso comigo? Vamos lá. Submeta-se. Não discuta com Jesus o modo pelo qual Ele está trabalhando. Agora, todo mundo vai dizer, mulher vai dizer também. Vamos lá. Às vezes você até resolve esperar, pôr nas mãos de Jesus e não toma de volta. Mas fica brigando com Jesus pelo jeito que ele vai fazer. Não, mas veja bem, eu vou explicar para o senhor como é que o senhor tem que fazer. Sou homem, o senhor é homem? Somos homem aí. É o senhor. Eu vou explicar. Esse jeito que o senhor está fazendo aí, tá bom não. Não é bem assim que eu queria. Eu vou explicar para o senhor como é que eu quero e o senhor faça do jeito que eu quero. Dificuldade de submeta-se. Mas a última é essa: acredite. Não duvide de Jesus enquanto o resultado não vem. Será que você pode dizer isso? Acredite. Não duvide de Jesus enquanto o resultado não vem. Você espera. Você coloca nas mãos e deixa lá. Você se submete, você efetivamente fala, tá bom, então faça do jeito que o senhor quiser. Mas o problema é que ele não faz na hora que você quer. E aí, enquanto o resultado não vem, você fala, eu sabia que eu não devia acreditar totalmente nisso. Somos homens e somos pessoas lógicas. Então, agora você vai ler as 3 frases e você vai lembrar delas, escrevê-las e não vai mais esquecer dessas frases. Vamos lá? Comece. Espere. Não tome das mãos de Jesus aquilo que você colocou lá.
Submeta-se, não discuta com Jesus o modo pelo qual ele está trabalhando. Acredite, não duvide de Jesus enquanto o resultado não vem. Louvado seja Deus, queridos. Meus irmãos, você tem que entender isso, mas não só entender. Esse encontro de Jesus com o Pai exigiu do Pai esse comportamento. Mas eu termino então, homens que conjugam esse verbo, enfrentam desafios, mas também vê a interferência de Jesus. E eu termino com isso, o desafio do Pai e a interferência de Jesus. O desafio do Pai e a interferência de Jesus. Para que você possa entender agora, nesse último ponto, o que nós vamos ter para poder pensarmos juntos. Então vamos olhar a interferência de Jesus agora aqui nesse processo e o desafio do Pai. É agora, nesse caminho, que o Pai vai enfrentar o seu maior desafio. Diz o texto no verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e dão a Jairo uma notícia. Qual é a notícia? Sua filha morreu, disseram eles. E não só isso, dão mais um conselho além da notícia. A sua filha morreu, e o conselho é, não precisa mais incomodar o mestre. Sua filha morreu é a notícia. E o conselho é, não precisa mais incomodar o mestre. Agora o maior desafio do homem está aqui, meus irmãos. Sabe qual é? A pressão das más notícias. Se tem uma coisa que o homem gosta, fala que é mulher que gosta. Mas não é não, o homem gosta. É de notícia. Notícia. O que abala o homem são notícias. Eu, quando era criança, meu pai gostava de jornal impresso. Jornal. Hoje caiu na moda jornal, né? Meu pai comprava de domingo aquele Estadão, manja o Estadão? Aquele negócio tinha que vender por quilo, aquele troço. Era uma lapa de jornal, meu irmão, desse tamanho aqui. Acho que não tem mais, porque ia custar caro aquele troço, né? Era desse tamanho aqui. E ele passava horas naquilo. Primeiro tem a notícia política, depois o esporte, depois não sei o quê, depois a quadrinho, tinha quadrinho, depois era um processo ler aquilo. Primeiro você punha os montinhos aqui, aí você abria um montinho para cá, aí você arrumava na mesa, e ninguém podia interferir nele, porque ele estava vendo as notícias. Queridos, notícias são bênção, e você não pode viver alienado das notícias. Mas as notícias não podem tomar no seu coração e na sua mente o lugar que é do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque na vida do servo de Deus, a última palavra vem de Deus. E você lê notícia e fica todo, né? Aí tudo é motivo da notícia. Você fica bravo com a mulher, porque o dólar subiu. A mulher não é ministra da economia. Aí você fica bravo com a mulher, porque a comida subiu, a inflação subiu. Ela também não tem nada a ver com isso. Aí você fica bravo com os filhos, porque é muita informação, e você lê muita informação, a cabeça cansa, aí o filho, pai, vamos fazer uma coisa, eu estou com a cabeça cheia, cheia do quê? Cheia de notícia, que eu estou lendo Estadão, que não acaba esse negócio. Você tem um problema de lidar com notícias como eu. Eu já falei algumas vezes aqui. Na minha casa, eu fui assistir agora as Olimpíadas, né? Foi uma luta eu achar um canal lá dentro do negócio do streaming para eu assistir, porque eu não tenho mais canal aberto na minha casa. Eu não tenho mais canal aberto. Não tenho, escolho. Eu falo sempre para minha mulher, com a idade que eu tenho, 39 anos, eu falo para ela assim, riu por quê? Não entendi. Eu falo, meu amor, eu com 39 anos, eu me dou ao luxo de algumas coisas, de escolher o que eu quero e o que eu não quero. Coisa boa, que você só na vida tem coisas que eu escolho não mais ver. E eu escolho não mais ver. Aqueles programas que passam na Record, sabe, que o cara mata, morreu, matou. Tem hora que é tanto, o cara está falando de um que morreu, já é outro que morreu, o tiro que está levando, o outro já era da outra notícia, está lá. E eu fico impressionado que o povo gosta daquele negócio e fica lá, meu Deus, morreu, que coisa séria, olha como está o mundo. Meu irmão, o que aquilo acrescenta na sua vida? Notícias. A notícia que pessoas trazem àquele homem são as mais temidas por ele. O que ele tinha medo? Que a filha o quê? O medo que ele tinha era que a filha morresse, aquilo que ele mais temia o sobreveio.
Ele tinha medo, e aquilo acontece, queridos. Mas aqueles que trazem a notícia não conheciam Jesus, não conheciam o poder de Jesus, e principalmente não conheciam o comprometimento de Jesus com a causa de Jairo. Jesus estava comprometido com Jairo, de ir àquela casa, de fazer algo naquela casa. Jesus está comprometido com todo homem, todo pai que busca e que tem compromisso com ele. Comprometimento. O povo não sabia do comprometimento de Jesus com Jairo. O povo sabia que a filha morreu. O povo sabia que não tinha mais o que ser feito. O povo sabia que não adiantava mais ele continuar pedindo nada para Jesus. Mas existe uma coisa aqui. Para Jesus, a morte não significa o fim. Não. A morte não significa o fim para Jesus. E as nossas petições jamais vão incomodar Jesus. Então você, como homem, tem que entender isso. A última palavra vem do Senhor. Estou diante de algo que não tem solução. Se o Senhor Jesus te faz companhia, espere que a última palavra venha da boca dEle. Se você está diante de algo que você já pediu, e fala, já estou incomodando o Senhor, já pedi demais, não vou continuar pedindo. Batei e abrir-se-vos-á. Continue buscando, continue crendo. Aqueles que trazem a notícia não só dão um conselho, mas um conselho, e o conselho é esse: deixa Jesus para lá, deixa ele para lá, ele tem mais o que fazer, ele tem outros para atender, tem gente mais importante que você. E talvez, querido, você que é homem, assim como eu, e conviva nos ambientes que você convive, seja no seu trabalho, seja no meio que você, das suas amizades, seja onde você quer, onde você vá, você tem esse tipo de conselho para o homem. Larga a mão desse negócio, querido. Jesus, confia na força do seu braço, faz você vai esperar Jesus fazer por você, larga a mão disso aí, querido. E quando o irmão, então, que dá esse conselho, diz que é crente, aí lascou mais ainda a mandioca mesmo, aí o pau quebrou. Ele fala, sabe por quê? Porque tem gente mais crente que você, e Deus está atendendo gente mais crente, você nem crente tanto é assim para pedir, Jesus não vai fazer por você, porque tem tanto irmão melhor que você, aí você fala, meu Deus do céu, que irmão bom para eu andar junto, né? Louvado seja Deus por essa companhia. Você já fala, meu irmão, sai Deus, larga Deus, fala assim não. O que a gente vê aqui é que ele tinha que fazer algo, e Jairo tinha que fazer algo diante dessa situação, mas o que me chama a atenção é que todo mundo, até Jairo, escutou o que o povo disse, mas Jesus não, porque diz o texto, no verso 36, não fazendo caso do que eles disseram. Jesus é maravilhoso, né, meu irmão? Notícia não pega Jesus de surpresa. Jesus falou, morreu! Morreu a menina! Já imaginou Jesus assim? Meu Deus, morreu! Viu, a senhora me atrapalhou, eu estava indo lá, a moça morreu, porque a culpa é da senhora que me parou aqui. Foi isso que Jesus fez? Não fez conta do que disseram, porque ele era o Deus Todo-Poderoso. Nenhuma notícia impacta Jesus. Mas aqui, Jesus diz algo para aquele homem, e é isso que ele diz para cada um de nós. Sabe o que ele diz? Jairo, não tenha medo. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Que homens sentem medo. Se você é homem e não sente medo, das duas uma. Ou é louco, ou homens sentem medo. Medo faz parte da vida. Mas o conselho de Jesus começa assim, não tenha medo. Isso mostra que homens podem temer. Mas para não temer, qual era a solução? Para não temer, a solução, qual era, queridos? A solução era uma só: não tirar os olhos e os ouvidos de Jesus. Quando você estiver temendo algo, olhe para Jesus, ouça a palavra de Jesus, decida para onde olhar, decida o que ouvir no momento em que você tiver medo. A pergunta de Jesus, então, a todos aqueles que chegam logo mais numa casa é o seguinte: qual é a situação? Jesus fala o seguinte: não dá ouvido não, deixa esse povo para lá e vamos seguir para a sua casa. E Jesus chega na casa, e quando ele chega na casa, ele encontra o quê? Uma multidão de gente que estava fazendo o quê? Chorando, desesperada, diante de uma situação de uma menina morta. Jesus chega, olha aquilo tudo e fala, veja bem, por que é que vocês estão chorando? Por que tanto lamento? Por que tanto lamento? A menina não morreu não, queridos. A menina dorme.
E sabe o que me chama a atenção? É que o povo que naquele instante chorava, agora dava risada. Porque diz o texto, começaram a rir de Jesus. Eles param na hora de chorar e começam a rir das palavras de Jesus. Assim é o mundo, queridos. O mundo que desconhece Jesus. Pessoas que não o conhecem, não conhecem o seu poder, a sua interferência nesses momentos de impossibilidade. Riem de Jesus e riam de você quando você falar o nome dele. Quando você disser que você é um homem que crê em Jesus, que espera de Jesus, que recebe, eles vão rir de você. Agora, o que você vai fazer? Vai negar? Não é o que eu falei, não, você não entendeu muito bem. Você vai continuar dizendo, eu creio nesse Jesus que eu sirvo, porque até aqui ele foi fiel a mim, ele me sustentou e ele não mudou. Esse homem, diante disso, ele começa, imagina a situação, e ali ele chega, e ali ele encontra Jairo, a mulher de Jairo, a filha morta, um povo rindo. E diz o texto que então ele toma consigo, e é a primeira vez que o texto fala, ele tomou consigo o pai. Ele não fala, ele tomou consigo o dirigente da sinagoga. Ele tomou consigo Jairo, mas ele fala, ele tomou consigo o pai. E a mãe, e os discípulos, e entrou onde se encontrava a criança. A despeito de todo o desprezo daqueles que estavam ali, Jesus toma aquele pai. Mas que pai? Que pai? Um pai determinado, um pai submisso, um pai que soube esperar, e um pai que acreditou. É esse pai que ele toma, mas toma agora junto com a mãe, porque a mãe continuava lá. A mãe continuava lá, pranteando, chorando, olhando para a filha morta. A mãe não foi com Jairo buscar Jesus. A mãe continuou em casa, clamando, olhando, cuidando da filha, enquanto um pai determinado agia espiritualmente em prol da sua família. Agora, a ordem que Jesus dá, diante daquela situação impossível, é simples. Ele toma aquela menina pela mão e lhe diz, Talita cumi, menina, eu ordeno a você, levante-se. E o texto diz que imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levanta, começa a andar e deixa todo mundo de boca aberta, porque ela se levanta. Jesus responde ao clamor de um pai que o busca, e o busca por amor. Esse pai teve um encontro com Jesus, e foi a sua decisão de encontrar Jesus que mudou a história dele, da sua casa e da sua família. Agora sim eu concluo. Primeiro, com uma necessidade de reflexão, minha e de cada um de nós aqui. Eu sou pai, eu sou homem. Você que é homem, você que é pai, precisa pensar sobre que pai, que homem, que encontros nós como homens temos tido com esse Jesus dia após dia. Será que como esse pai, nós temos caminhado ao lado de Jesus? Ou temos deixado Jesus para trás? Ou temos empurrado Jesus para que ele vá mais rápido? Será que nós, como homens e pais, não temos visto muitas vezes Jesus parar no caminho, para atender gente, para fazer algo por pessoas? E isso faz com que ele demore mais do que a gente gostaria para atender a nossa necessidade. Será que você como homem, como pai, tem tido que lidar com más notícias? Seus negócios, seus compromissos, sua saúde, seus planos, seus sonhos. Mas esse pai vence algo que eu e você precisamos vencer. Esse pai vence o medo. E ele vence o medo a partir de ouvir a voz de Jesus dizendo para ele, não tema. E Jesus nessa manhã diz para você que é homem, você que é pai, você que aqui está, sendo você quem for, não tema. Não tema. Esse pai creu verdadeiramente nas palavras de Jesus. E foi um pai que creu nas palavras de Jesus, que se submeteu ao modo de Jesus trabalhar, e que teve a companhia de Jesus, que viu a vida retornar à sua casa. Esse pai trouxe vida para dentro da sua casa. Sabe o que o Senhor quer de nós homens? Que nós sejamos esses homens
que levem vida para dentro da sua casa. Pode ser você ou não, pai, para dentro da sua família, para o meio onde você está inserido. Deus colocou você lá para ser um provedor, mas não só de dinheiro, um provedor de segurança, um provedor de palavra, um provedor de companhia, um provedor de muito mais que dinheiro. Pais, homens, assumam responsabilidade espiritual pela sua família. Contem sempre com a companhia de Jesus. Perseverem durante o caminho. Não toma de Jesus, não, aquilo que você colocou nas mãos dele. Deixa lá. Não discuta com ele, não, pela maneira e pela forma com que ele está fazendo, porque ele está fazendo, creia nisso. Não duvide de Jesus, enquanto o resultado não vem. E permaneçam com Jesus até o fim. Feche os teus olhos. Será que todo homem que aqui está, sendo pai ou não, pode ficar de pé onde está no seu lugar? Todo homem. Todo homem. Queridos, a começar de mim, eu preciso da ajuda do Senhor para ser um homem que Ele me chamou para ser. Não é diferente com você, não é diferente. Dependência, submissão. É tempo, queridos, da gente se render totalmente a esse Jesus. Rendição é o que nós vemos na vida desse homem chamado Jairo. Rendição. Eu pensei muito sobre essa palavra. Sobre o desafio, queridos, que cada um de nós tem enfrentado nesta vida. É difícil responder ao Senhor e ao mundo, às necessidades, aos medos que nós temos, sujeitos a tanta coisa que a gente tem diante de nós hoje. Eu queria fazer um convite a vocês, homens. Um convite que vai exigir de você, talvez, muita coragem. Abrir mão do medo. Será que você pode sair do seu lugar, vir à frente, comigo aqui, para que a gente possa orar e clamar a esse Jesus por capacitação, por ajuda, por ajuda. Eu vou me ajoelhar aqui. Se você assim quiser, tem mais lugar aqui do lado direito, tem mais lugar ali do lado esquerdo. Pode ir vindo aqui, ó, do lado esquerdo, do lado direito. Pode vir, ó. Tem aqui também, ó. Tem esse lado todo direito aqui, ó. É só o pessoal passar aqui, ó. Se for no corredor, fica aí. Queridos, não existe um lugar de maior. Pode, se você não conseguir vir, ajoelha aí onde você está. Não existe um lugar mais precioso para a vida de um homem que de joelho aos pés de Jesus. Não existe, meu irmão, não existe. Nós não temos condição de fazer tudo o que precisamos. Nenhuma, seja ela financeira, seja ela força física, seja ela espiritual, nós não temos em nós. Mas o Senhor está nessa manhã aqui. E Ele vai transformar homens, pais, famílias, histórias nesta manhã, nesse lugar. Eu quero orar. Senhor Jesus, assim como esse homem que nós ouvimos nessa história tão extraordinária, Senhor, que era um homem ocupado, um homem, Senhor,
tão cheio de tarefas e compromissos, tão preso aos seus ritos religiosos, mas diante daquilo que era impossível, diante daquilo que ele não podia fazer, ele decide ter um encontro com o Senhor Jesus. E foi nesse encontro que ele viveu uma experiência de transformação, Senhor. Pai, eu creio verdadeiramente que o Senhor está aqui tão vivo quanto esteve naquele dia. O que eu venho pedir ao Senhor é que o Senhor nos ajude a não desistir no caminho. Que nós continuemos caminhando seguros, Senhor, neste caminho, sabendo que o Senhor é a nossa companhia, Senhor. Nos ajuda a esperar, a ter paciência, a nos submeter à maneira e à forma com qual o Senhor trabalha. Pai, nós precisamos da Tua ajuda. Nos ajuda a ser os homens, os maridos, provedores, os pais, os chefes, os líderes, os sacerdotes que o Senhor nos chamou para ser. É algo sobrenaturalmente impossível ao homem, mas o Senhor é possível, o Senhor consegue, o Senhor pode fazer, porque ao Senhor todas as coisas são possíveis. Pai, que esse dia dos pais, o nosso maior e mais precioso presente, não seja aquele que muitos de nós talvez ganhem dos filhos nesse dia, mas que o nosso maior presente seja a transformação que só Jesus pode fazer. Pai, obrigado por cada homem, por cada um que aqui está. Obrigado porque são homens que te conhecem, Senhor. Meus irmãos, eu quero fazer agora um convite aqui. Talvez existam homens aqui, de joelho nesta manhã, e que nunca tiveram um encontro real, pessoal, de salvação em Cristo Jesus. O meu pedido é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. É que se você está aqui e nunca teve esse encontro com esse Jesus, você precisa sair daqui seguro da sua salvação. Se entre nós existe algum homem que nunca teve esse encontro, eu peço que nesse momento, onde está, não vou chamá-lo nem expô-lo aqui à frente, mas que simplesmente dê um sinal com a sua mão para que eu possa orar por você, para que Deus mude, para que Deus salve você, para que Deus seja verdadeiramente o seu Pai, o seu Senhor, o seu Salvador. Dê um sinal com a sua mão para que eu ore pela sua vida. Não se preocupe com quem está do seu lado. Louvado seja Deus, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém nessa manhã que o Senhor coloca no seu coração. É um compromisso com o Senhor, não é com a igreja, mas é com o Senhor, o dono da igreja. Louvado seja Deus. Pai, obrigado por esse que aqui toma a decisão de receber o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Pai, que o Senhor o sustente na graça, no amor de Deus, lhe faça companhia e que nós, pais, possamos viver rendidos aos teus pés, dependentes do Senhor e exercendo o nosso papel, não com a força do nosso braço, mas pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Eu te louvo, te exalto e oro no nome que tem todo o poder, o nome de Jesus. Amém, amém.